Voltei, mas agora para falar sobre saúde e mulher. Saúde mental, violência contra a mulher, mulher. Só que do meu olhar como advogada, como parapsicóloga, como mulher e como tudo isso veio na minha vida. Você lembra que eu falei no vídeo anterior que tudo isso tinha a ver com a pandemia? Você não lembra? Você viu o vídeo anterior? Não viu? Então você volte algumas casas, por gentileza, e veja o vídeo anterior, porque eu te dei boas-vindas ao meu canal. Isso é uma falsa educação, tá? Voltando. Então, no vídeo que eu dei as boas-vindas, eu falei que a pandemia tinha uma relação muito grande com todo esse movimento de capital femial, inclusive, né? A pandemia, ela foi um marco social. Depois da pandemia, nada ficou como era antes. Nós passamos por momentos pesados, momentos de isolamento, por período de mortes, inclusive, né, em relação ao vírus, e de muitas incertezas. A gente não sabia o que de fato ia acontecer. Ficamos um bom tempo em isolamento. E eu chamo esse período de isolamento de mito da caverna ao reverso. Por quê? Porque, na realidade, nós ficamos conosco dentro das nossas casas, das nossas estruturas, mas na nossa estrutura também interna, né? Para trabalhar o nosso autoconhecimento, para trabalhar de fato questões internas que todo ser humano tem, existencial. Só que na realidade, no decorrer da vida, que a vida é o quê? É o automático, né? A gente está sempre no nosso subconsciente, do automatismo do ser humano, e a gente não para analisar. E nesse período da pandemia, nós fomos obrigados, foi uma parada obrigatória, assim nós falamos, uma parada obrigatória nesse sentido, para cada serzinho olhar para si e verificar, fazer o balanço geral do que estava legal na vida ou não, né? Mas vamos voltar um pouquinho, porque antes da pandemia eu fui a Dubai. Por isso eu tô assim, ó, toda Jasmine para vocês. Com um cenário bem dubalesco, para relembrar que eu estava numa viagem e nem imaginava que tudo isso fosse acontecer. Voltei da viagem, voltei aqui, pisei no aeroporto e eu vi o pessoal no aeroporto falando: olha, estão sem máscara, a gente nem sabe de onde eles vieram. E eu fiquei, nossa, meu Deus, o que está acontecendo, né? E aí, no dia 8 de março de 2020, eu fiz uma palestra com a minha amiga Fabiana, a convite dela, falar sobre a mulher contemporânea e o mercado de trabalho. E logo depois, pandemia. Fique em casa. Foi questão de dias. A gente fez a palestra e aí a gente foi obrigada a ficar em casa. Nesse período de incertezas, voltando lá para a parte das incertezas, eu tive um grande ímpeto de começar a fazer no meu Instagram postagens sobre como as pessoas estavam, perguntando nos stories como é que as pessoas estavam se sentindo, né, em relação à pandemia. E aí eu vi que, de fato, era um cenário bem aterrorizante, até porque ninguém sabia o que ia acontecer. Fato é que, enquanto eu estava em Dubai, eu já estava tendo minhas mudanças internas, inclusive na minha vida pessoal. Tomei algumas decisões, né, sobre a minha vida, enfim. E uma delas foi uma imagem assim, muito simbólica, foi quando eu montei no dromedário pela primeira vez. E eu senti um poder pessoal tão grande, me senti tão poderosa, né, ali naquele lugar, ali em cima, porque é muito alto, e andando naquilo e contemplando aquele deserto todo. E eu me senti muito poderosa, eu me senti tão poderosa que eu andei 2 vezes para sentir essa sensação de novo. E ali em cima daquele dromedário, eu me veio na mente que eu precisava ajudar mulheres. E eu nem sabia que eu ia fazer essa palestra de março das mulheres. Que eu precisava ajudar mulheres, que eu precisava falar para mulheres, que eu precisava incentivar em questão a autonomia do poder pessoal, de autoestima. Enfim, assim foi. Quando eu voltei, fiz essa palestra, como eu falei, depois pandemia, e aí tudo isso aconteceu. Bem, comecei a estudar sobre várias coisas. Já estudava, mas intensifiquei ainda mais os estudos.
Dentre os meus estudos, o que mais me chamou a atenção, e que sempre me chamou a atenção, é a figura da Mary Monroe, né, a Norma, na verdade. E uma figura muito magnética, uma figura que foi considerada um símbolo sexual, uma figura que sempre foi a ela atribuídas, qualidades mais físicas do que as propriamente intelectuais, né, embora ela fosse uma mulher muito profunda e inteligente. Mas fato é que, quando eu olho para Marilyn, eu vejo nela todos os abusos que uma mulher pode sofrer, em vida e após ela. Porque nem na morte a mulher teve descanso, já que o corpo dela ficou desaparecido por cerca de 6 horas, pelas parafilias, aí, as loucuras que existem, na cabeça do ser humano, né. Então o corpo dela ficou desaparecido, mas em vida foi uma criança que sofreu, uma criança que a mãe tinha problemas, tinha transtornos psiquiátricos, ficou internada, né, várias vezes. Ela foi adotada, ela foi abusada, ela foi violentada, ela de várias formas, moralmente, sexualmente. Ela foi muitas vezes preterida no sentido intelectual, em face à exposição, né, da figura dela. E me chamou muita atenção, né, essa questão da saúde mental dentro desse contexto da mulher e da infância, e tudo isso a gente estuda na parapsicologia. Em 2023 eu comecei o curso de parapsicologia clínica e hipnoterapia. E aí a gente vai entendendo ainda mais o ser humano, de como influencia as questões da infância na vida adulta. Então, ela se tornou uma mulher que ela montava, né, ela montou um personagem, na verdade, um alter ego, né, uma uma forma dela se posicionar e de ancorar aquela energia, aquela sexualidade toda que ela esbanjava, muita autoestima, mas na verdade ela, de fato, não era tão segura assim, inclusive ela estudava muito para poder se aperfeiçoar e ter o reconhecimento devido como artista, né, sem ficarem enaltecendo muito a beleza dela, a fisicalidade dela, né. Embora ela também chamasse muita atenção por isso, óbvio, era uma mulher muito linda, interessantíssima, magnética, misteriosa, mas com todas essas questões que aconteceram com ela, os casamentos que ela teve, os homens possessivos, ciumentos, os abortos que ela queria muito ser mãe, não conseguiu. Na verdade, ela queria ser amada, né. Ela queria ser amada e não desejada, por assim dizer. Então, foi uma inspiração para mim nesse sentido também, de Capital Femial, pela personalidade, pela por tudo que eu vim estudando. Não à toa, na pandemia, nós tivemos os casos muito aumentados, tanto de saúde mental quanto de violência doméstica. E aí entra a questão do direito holístico que eu trouxe junto para a Capital Femial também. A gente fala de arte, ciência, filosofia e religião de uma forma transdisciplinar, autoconhecimento, desenvolvimento humano, que aplicado ao direito. Nessa fase da pandemia, houve esse aumento gigantesco de violência doméstica e de questões de transtornos mentais, depressão, enfim, todo mundo ficou bem fora da casinha, e aí o pessoal realmente percebeu que as coisas não estavam tão normais quanto pareciam estar. Na verdade, estava todo mundo no automático, e aí eu volto para aquele papo que a gente falou lá no início, que todo mundo teve que se olhar, se conhecer, identificar em si o que estava faltando, o que estava, capenga, né. Que a gente fala até da roda da vida, né, os setores, divide a roda, naquela posição toda, que também tem a ver com as casas zodiacais, mas isso aí é outro papo. E aí nesse período aumentou tudo, foi inclusive o período que teve o estudo de protocolo, com perspectiva para julgamento de gênero, né, protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, e também, ficou mais intensificado essa questão
da proteção em relação à mulher, no sentido da violência. O que eu quero falar com tudo isso aqui? Quero dizer a vocês com tudo isso que Capital Femial nasceu desse desejo profundo de compartilhar saberes, principalmente no tocante do autoconhecimento e desenvolvimento humano. Fato é que a gente luta pela igualdade de gênero, a gente luta por direitos iguais, a gente luta direitos iguais, óbvio, a gente quer ter salários iguais, a gente quer ter condições de trabalho é, similares, né? A gente que ocupe lugares de destaque, de liderança, sem ter essa desvalorização que ocorre, a gente sabe que ocorre. Na palestra eu falava justamente sobre essas questões, né, de desigualdade salarial, de assédios, tanto que hoje a gente a CIPA, né, acidentes e assédios, né, contra acidentes e assédio, porque existe essa questão muito forte, principalmente em relação à mulher, do assédio sexual. Eu já tive a oportunidade de atuar em casos de assédio sexual. São situações assim muito constrangedoras e que, de fato, para construir provas em relação a isso é bem complicado. E a saúde mental também tem casos de saúde mental nesse sentido, um particularmente que mexeu muito comigo e que foi também um fator bem importante para eu ter esse interesse em estudar sobre a mulher e principalmente a mente humana e tudo junto e misturado. Isso aí foi antes da pandemia também, tá? Tudo isso contribui para esse estudo de saúde mental e mulher, porque a mulher, ela, tirando também essas questões hormonais, ela mentalmente, ela também é influenciada por outros setores. A mulher, de fato, acaba ficando mais sobrecarregada com as situações da casa e a situação de trabalhar fora. A mulher, ela é mãe, a mulher, por isso também muitos empregadores não gostam de contratar mulher, também existe esse preconceito nesse sentido. E, de fato, a gente sabe que muitas questões que acontecem com as mulheres dentro do mercado de trabalho são porque elas são mulheres. Então, a questão de produtividade, a questão de trazer ideias e às vezes é, não serem ouvidas, depois outro homem vem e fala e aquilo ali é acatado. A gente sabe que existem diversas situações, hoje todas elas têm nome, e a gente pode elencar e atribuir nome a cada coisa. Eu costumo dizer que a gente não sabe o que a gente sofre até a gente conseguir nomear o que a gente sofre. Quando a gente nomeia, a gente consegue entender qual tipo de violência a gente passa e quais são os nossos recursos internos e os externos também, né, para a gente passar por isso. Não raro, os casos de violência doméstica existem agora também fatores de proteção dentro do próprio trabalho, né? A mulher ela tem questões que beneficiam ela quando ela passa por essa situação, porque a mulher de fato fica muito vulnerável e principalmente nessa questão da violência. Por que que eu faço questão de falar da violência da mulher e a saúde mental? Porque a mulher ela passa por altos e baixos muito intensos naquele próprio círculo da violência, né, o círculo da violência que da Maria da Penha, a gente tem essas questões muito, eh, muito na cara de que quando você está ali naqueles atos de violência, né, quando o homem provoca, quando o homem depois vem mais dócil, e aí a mulher fica num estado de hipervigilância muito grande. Então ela pode ter crise de ansiedade, ela pode comer demais, comer de menos, ela pode ter até mesmo questão com pânico, ela pode ficar com medo demasiado, que a ansiedade é justamente essa questão do medo aumentado.
Então são a mulher quando ela está dentro desses fatores, ela está sujeita, né, a diversas oscilações de humor, quando ela está dentro dessas condições de violência, principalmente. Então, é por isso que eu falo que essa questão da saúde mental e da mulher, ela tem que estar muito bem afinada. E agora a gente também tem a NR1, né, justamente por essas questões também de assédios, de abusos, então tudo converge para que exista esse olhar mais atento às questões da mulher no mercado de trabalho, da saúde mental da mulher, de um indivíduo como um todo, mas a mulher ela por fatores psicossociais, e biológicos, ela é mais influenciada nesse sentido. Hoje, nós estamos em 30 de janeiro de 2026, vai ficar aí nessa minha terra de YouTube o vídeo, então decidi gravar esse vídeo, principalmente ainda no mês de janeiro, para fazer esse link da saúde mental, que é Janeiro Branco, com a mulher, que daqui a pouco já é o mês da mulher, de trazer para vocês à tona de como tudo isso se desenvolveu a partir da pandemia, os estudos, né, dentro desse setor do direito foram fatores importantíssimos, né, para essa questão do protocolo com perspectiva de gênero, e que eles se desenrolaram justamente no período da pandemia, de que a mulher ela tem essa questão mais voltada para tanto para biologia quanto para as questões, né, hormonais, é, essas questões psicossociais, mulher, mãe, negra, e tudo isso vai de acordo com a mulher, com a vivência da mulher, tudo isso vai escalonando de uma forma que mexe com a estrutura da mulher de algum sentido, de alguma forma. Se ela é mãe é, atípica, ainda pior, que ela tem que tomar mais cuidado ainda com ela, se ela é cuidadora. Então, a mulher ela tem uma sobrecarga maior do que a do homem. E é importante que se faça entender isso e que a gente luta por direitos iguais, por salários iguais, por condições melhores no mercado de trabalho, mas a gente também não pode esquecer que nós somos iguais com especificidades. E essa questão da saúde mental, principalmente no tocante à mulher que sofre violência doméstica, da mulher que sofre abuso, assédio dentro do trabalho, do mercado de trabalho, de todas as formas, que isso é um fator crucial para ser olhado, para a gente entender melhor, que a gente tem que entender que cada caso é um caso, que cada mulher vivencia uma realidade diferente, que as pessoas vêm falar, que eles querem direitos iguais, não sei o quê, vai trabalhar não sei onde. Gente, não se trata disso, se trata de estar dentro, de cada um estar dentro da sua realidade, dentro das suas vivências, e diante dos problemas que são apresentados, né? Então, eu quis trazer essa reflexão em relação ao Janeiro Branco, em relação à saúde mental, com esse viés, para olhar para a mulher nesse sentido da violência da mulher, dos extremos que a mulher fica durante esse ciclo da violência, seja no trabalho, seja fora dele, seja na própria casa, né, dormindo com o inimigo, como eu digo, para a gente ter esse olhar e adiante terá mais trabalho sobre isso, terão materiais que eu vou realizar. Então fiquem atentos, porque nada do que eu estou falando aqui é da boca para fora, existem estudos, existem comprovações de que de fato a mulher ela tem um quesinho aí que a gente precisa ter uma atenção especial.
Então, a você que me assiste, seja homem, seja mulher, eh, tenha mais compaixão, né, mais atenção em relação às pessoas que estão ao seu lado, independentemente de ser mulher ou não, porque a gente nunca sabe o que o outro está passando, qual é a jornada que o outro está enfrentando, as dificuldades que ele tem na vida dele. Eh, Talvez ele precise só de uma palavra de apoio, de incentivo, às vezes ele precisa só de um ouvido amigo, de um braço, de um abraço. É mais voltado para esse sentido de acolhimento, de pertencimento, de se tornar mesmo um ser humano melhor. Lógico, todos nós temos luz e sombras, né. Tá bem aqui a minha sombra atrás, e a gente só pode potencializar a nossa luz quando a gente tem conhecimento das nossas sombras. Ninguém é perfeito, tá todo mundo aqui para se desenvolver, para se desenrolar, para trazer questões da infância, de vida intrauterina, questões que vêm de antepassados, de heranças, né, a gente chama de maldições hereditárias, na Bíblia mesmo fala sobre maldições hereditárias. Eu misturo tudo, tá? E é assim que eu tenho que fazer mesmo, tem que misturar tudo. Mas esse olhar mais de compaixão para o ser humano, né, para a gente ter essa noção de que todo mundo passa o que passa e precisa ter um pouco de atenção em relação a isso, ao nosso próprio comportamento com o outro. E quando a gente se entende, a gente consegue também entender o outro e se relacionar melhor com o outro e não ter e colocar muita expectativa no outro, porque ninguém está aqui para te fazer feliz. Você precisa se fazer feliz, te completo do jeito que você é, como você é, da forma que você é. É sobre tudo isso e mais um pouco. O que eu queria falar sobre mulher e saúde mental e janeiro branco foi dito. A partir daí a gente vai desenrolar outros temas. E agora você já sabe o que o Dubai tem a ver com essa minha jornada de capital femial, que se transformou num lindo projeto que fala para empresas, fala para a universidade, fala agora no YouTube, porque nada mais abrangente, né, do que as redes sociais hoje em dia. Então, como uma boa pisciana na casa 11, eu estou aqui usando a internet para potencializar cada vez mais a minha voz e colocar no mundo o que eu gerei. Não sou mãe de criança, mas eu sou mãe de projetos. Eu sou mãe de projetos. Beijo, até o próximo vídeo.